Olá, meus amigos concurseiros. Estamos aqui mais uma semana para mais uma análise. Aqui quem fala é o Diego Barros. Logo de começo, a gente quer pedir desculpa para vocês, porque semana passada a gente não teve tempo de publicar nossa análise. Foi uma correria muito grande, né, minha e do Wesley, mas a gente está aqui essa semana para cumprir a nossa palavra de estar sempre incentivando vocês e passando algumas informações sobre o concurso na área da biblioteconomia, beleza? O primeiro recado que eu quero dar para vocês aí é que saiu o edital do concurso de São Paulo, 95 vagas para bibliotecário, uma oportunidade única, né? Uma oportunidade assim que para quem está estudando realmente caiu como uma luva. E é um concurso que vai ter muita vaga, 95 vagas. Então aproveite essa oportunidade. E a gente também está lançando um material muito bacana com 120 questões comentadas, né, da VUNESP. A gente conhece muito bem a VUNESP, sabe como é que ela cobra os assuntos nas provas. E a gente colocou toda essa experiência aí nesses comentários, tá? Então a gente está vendendo essa apostila através do Face, né, lá pelo Bibliofings ou pelo Bibliofings Concursos. Você pode acessar lá, você compra pelo Hotmart, é muito fácil comprar. Você pode parcelar, pagar no boleto, né? É muito fácil você comprar e depois você adquire a apostila em PDF, tá bom? E aí no final dessa apostila você ainda tem 100 questões comentadas, 100 questões comentadas não, desculpa, 100 questões gabaritadas, né? Para você fazer o exercício. E só dando mais um pouquinho de informação em relação a isso, a gente traz nessas questões todos os assuntos que vão ser cobrados na prova, né? De forma bem precisa, tá bom? Então vamos lá começar os comentários dessa semana, na nossa terceira edição dos comentários das provas de 2015 em biblioteconomia. Hoje eu trouxe aqui a banca CESP, né, uma banca que a galera tem muito medo porque é uma banca traiçoeira, uma banca que é só certo e errado e você fica com muita dúvida e geralmente você tende a voltar atrás e marcar a opção errada. Então hoje a gente vai tentar minimizar esses erros aqui para você. Vamos lá, começar aqui com a questão 6, em relação à fonte de informação, julgue os itens a seguir. As bases de dados multidisciplinares gratuitas mais importantes para acesso irrestrito a publicações científicas são a Scopus, a Web of Science e o Google Acadêmico. Pausa o vídeo agora, pensa um pouquinho e marca aí no teu gabarito particular se você arriscaria em certo ou errado. A questão está errada. Tá? Essa questão está errada. Muito cuidado. Apesar de você já ter ouvido falar nessas bases de dados, Scopus, Web of Science, até mesmo o Google Acadêmico pode parecer uma novidade para você agora, não fique assustado com isso. Por quê? Porque existem bases de dados que elas são pagas, logicamente, e alguma parte delas são gratuitas. Por exemplo, o Portal CAPES, né? Se você for fazer um acesso gratuito, é um acesso limitado. Você não consegue acessar tudo que tem naquela base de dados. Mas se você fizer parte de uma cooperação ou de uma instituição, logicamente que você consegue ter um acesso melhor ali. Tá? Então, o Scopus e o Web of Science, eles não são bases de dados de acesso gratuito. Tá? E isso eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de simplesmente mostrar como isso aparece. Olha só. Aqui no site da Web of Science eu abri para vocês e logo de cara ele já pede para faça o login na Web of Science. Então você tem que ter uma entrada aqui por usuários registrados ou instituições registradas. Olha aqui como você pode muito bem observar aqui no site da Web of Science. E aqui tem uma descrição rápida do que é a Web of Science, né? Olha, ela oferece o acesso à mais confiável, integrada e multidisciplinar pesquisa, né, conectada por meio de métricas de citação de conteúdo vinculado de várias fontes em uma só interface. Então, tá aí, o Web of Science é tudo isso, né? Você depois vai dar uma olhadinha melhor nisso, mas em relação à resposta da questão, ela se torna errada lá porque ela diz que o Web of Science é gratuito, né? E a outra que também ele fala é Scopus, né? Olha só, a Scopus também é o mesmo esquema, quando você coloca no site da Scopus, ele já pede um login, né? Se você é participante, ou ele pede login pela instituição. Pode ser que a tua instituição, a tua universidade, não sei, ela possa ter assinado aí as cópias e você faz aí o login pela instituição, tá? Então, elas não são bases de dados gratuitas, multidisciplinares gratuitas, né? São multidisciplinares sim, mas não gratuitas. Já o Google Acadêmico eu chamo a atenção porque
o Google Acadêmico ele tem sido cobrado bastante em prova e as pessoas às vezes negligenciam esse assunto, achando que o Google Acadêmico talvez não seja uma ferramenta tão eficiente, mas eu trouxe aqui para você hoje a interface do Google Acadêmico. Olha só que legal. Você faz a pesquisa, eu vou até fazer uma pesquisa aqui em Ciência da Informação. Olha só os resultados que nós vamos ter. Se você fizer o login, você monta a sua biblioteca no Google Acadêmico. E olha que legal, o nosso quinto resultado é o livro A Ciência da Informação de Lecoqui, né? Simplesmente o livro na íntegra, né? A gente acessa pelo Google Acadêmico. Então, se você não tem esse livro, ou se você nunca conseguiu ter acesso a esse conteúdo, está aqui, né? Através do Google Acadêmico, a gente tem um livro, por exemplo, da Ciência da Informação. E dentre esses aspectos, olha só, ele traz para a gente artigos importantes, né? E ao lado ele coloca a fonte. Ele traz várias publicações científicas, você pode criar um alerta, né, em relação a esse assunto, você pode filtrar, né, 2015, 2014 ou periódicos específicos, né? Eu quero só periódico da Ciência da Informação, eu quero só o periódico da Perspectiva em Ciência da Informação. Você pode fazer tudo isso. E o que é legal também aqui é que se você fizer o login, você pode criar as minhas citações, você pode ver as métricas, né, de publicação, ou seja, o índice de citação, tá? O Google Acadêmico faz também. Então, muito cuidado, porque eu já vi a CESP cobrar muito isso em prova e geralmente a galera cai nessa pegadinha da CESP, tá? Então, a sexta questão, ela está errada. Vamos para a sétima questão. No que concerne às fontes de informação, julgue os itens a seguir. A base de dados gratuita, Google Acadêmico, permite localizar vários tipos de documentos e determinar a frequência de citação desses em outras publicações. O que você marcaria? Já até dei a resposta, né? Eu mostrei aqui a interface do Google Acadêmico para vocês e vocês perceberam que essa questão está certíssima, né? Sem maiores comentários. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo ou então acessa o Google Acadêmico, né? E você vai conseguir ter a resposta dessa questão tranquilamente. Vamos pular. Oitava questão. A respeito dos conceitos de documentação e de biblioteconomia, julgue o item subsequente. As tecnologias mudaram nos últimos anos o conceito de informação, transformando a visão do profissional bibliotecário, que se aproximou mais do trabalho coletivo com a perspectiva do fluxo informacional. O que você marcaria nessa questão? Certo ou errado? A questão está certa. Questão certíssima. Assim, não tem como te dar uma fonte que trouxe exatamente dessa forma como a CESP cobra, né? A CESP, às vezes, ela traz questões interpretativas, né, que de leituras e conhecimentos prévios você consegue matar a questão. No caso, eu achei um artigo de Maciel e Mendonça muito bacana que traz isso, né? Ele fala bem aqui: os bibliotecários devem estar cada vez mais qualificados com habilidade de tomada de decisão e de bem relacionar-se, assim participando ativamente do fluxo internacional de informações, principalmente porque é uma profissão essencialmente social, de mediação, de fazer para e com o outro. Ou seja, só esse parágrafo que a gente leu aqui, a gente consegue interpretar o que a questão está dizendo. Transforma a visão do profissional bibliotecário, ou seja, ele precisa de qualificação, logicamente, e que se aproxima mais de um trabalho coletivo. É o que ele está falando, é o trabalho da mediação, é a função social do profissional bibliotecário, né? É isso que ele está tentando dizer nessa questão aqui, tudo bem? Então, o artigo fica aí de leitura para vocês, dica de leitura, novo perfil profissional, o bibliotecário como agente de transformação social, tá? Então, tá aqui, Maciel e Mendonça, você pode ter acesso, só jogar esse título aí no Google que você consegue acessar, tá? O celular tocou aqui rapidinho, mas eu já desliguei, tá, gente? Desculpa. Vamos lá. Questão 9. A respeito dos conceitos de documentação e de biblioteconomia, julgue o item subsequente. A documentação, como técnica de organização e análise de qualquer tipo de documento, surgiu com a implantação de sistemas automatizados, como o uso do computador pessoal. O que você marcaria nessa questão? Certo ou errado? A questão está errada, tá? E aqui, né, para quem está vendo bem, de repente agora deve ter marcado ela como certa e deve estar se perguntando o porquê, né? Assim, eu vejo que não é uma questão muito difícil, é só você fazer uma leitura tranquila que você consegue perceber. Ele diz, né, que a documentação,
como uma técnica de organização e análise de qualquer tipo de documento, até aí está certo. Surgiu, muito cuidado com essas palavras, né, que a CESP coloca, está dizendo que ela surgiu com a implantação de sistemas automatizados, é mentira, né? Ortega 2003 traz um artigo muito bom sobre a questão da documentação, e ela trata aqui o seguinte, né? Os advogados Paul Otlet e Henri Lafontaine, que a gente sabe muito bem que são os pais da documentação, são dois advogados belgas, né? Eles, em 1985, na Bélgica, eles criaram o Instituto Internacional de Bibliografia, e eles também foram os criadores do Repertório Bibliográfico Universal, cujo projeto foi proposto no mesmo ano e chegou a ter 16 milhões de fichas. Ou seja, a primeira dica está aqui. Não surgiu através de um sistema automatizado, né? Então o sistema automatizado ele veio depois, ele veio agregar valor na documentação algum tempo depois, mas inicialmente o surgimento, né, de todo esse parâmetro da documentação, ele não tem essa ligação direta, né, e dependente dos sistemas automatizados. Inclusive ele falou lá como se estivesse no computador pessoal. Não. Tanto é que aqui o Repertório Bibliográfico Universal, né, esses caras eram malucos, eles chegaram a ter 16 milhões de fichas, né? E um pouquinho mais aqui embaixo você tem também que para a elaboração do RBU, que é o Repertório Bibliográfico Universal, foram definidas normas para registros bibliográficos, registros catalográficos internacionais, formato de documentos, abre parêntese, em particular a ficha, tá? Então, acabou, né? Então, inclusive aqui no final ele coloca, o formato da ficha era de 7,5 por 12, enfim, era uma forma em que eles documentavam aquele conhecimento, visando ter um controle de tudo que era publicado, tá? Então, o artigo é de Ortega, leitura obrigatória para quem quer conhecer um pouco mais a documentação, que é o surgimento e a consolidação da documentação, né? Subsídios para a compreensão da história da ciência da informação no Brasil, Cristina Dota Ortega, né? Um artigo é de 2009, né? Então é um artigo excelente que você não pode deixar de ler, tá bom? Então, tudo certinho, vamos tocar aí, a questão está errada, tudo bem? Vamos para a 10ª questão? A respeito dos conceitos de documentação e de biblioteconomia, julgue o item subsequente. O Tratado de Documentação, escrito por Paul Otlet, sugere que os documentalistas elaborem o seu próprio manual de aplicação em seu centro de documentação. E aí, o que você marcaria? Certo ou errado? Não marcaria? Vamos lá, tempo esgotado. A questão, ela está certíssima, né? Por que ela está certa? A CESP ela adora tirar questões de parágrafos no meio do livro, né? E tentar fazer com que a gente interprete aquilo, né? Se você não leu, você vai tentar interpretar. A questão ela está certa, e aquela minha teoria ainda não caiu, né? Que eu digo que quando a CESP traz alguma coisa muito estranha, né? Não é sempre, tá? Mas quando ela traz uma coisa muito estranha, aquela questão está certa, né? Essa é a minha teoria. Mas isso só vale se você estiver bem na prova, estiver confiante, estiver estudando, tá? Isso eu já deixei essa dica várias vezes aqui para vocês. Então, olha só, ele tirou lá do livro do Robredo, Jaime Robredo, né? Nosso grande Jaime Robredo que já se foi, mas ele deixou muita coisa para a gente. E aqui, no livro dele, de documentação, ele traz o tratado, em suma, se propõe a servir de base inicial e geral para que, em cada caso, o documentalista, em seu centro de documentação, elabore o seu próprio manual de documentação. Cara, eles tiraram isso do livro do Robredo, né? Então, realmente, a CESP, às vezes, ela pega muito pesado em relação a esses conceitinhos aí, tá? Mas ela se torna certa justamente porque eu consegui mostrar para vocês aqui que o Robredo transcreveu o que estava sendo passado nesse tratado de documentação, tá? Então ele sugere realmente que o documentalista elabore seu próprio manual para aplicação em seu centro de documentação, justamente porque existem peculiaridades, né? A documentação ela é muito ampla, né? E ela se diferencia bastante em relação a alguns aspectos da biblioteconomia, da arquivologia, né? Então, enfim, você precisa realmente estar ligado com esses conceitos, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, a nossa análise dessa semana. Eu agradeço mais uma vez. Se você chegou pela primeira vez no nosso canal, vai atrás de outros vídeos. Tem muitos vídeos já publicados aí sobre biblioteconomia para concurso.
Eu sou o Diego Barros e junto com o Wesley Leite a gente toca esse projeto do Bibliofing Estudo, tá bom? Então, um fim de semana, uma semana abençoada, tenha um bom dia, uma boa noite, né? E muito estudo, fé e força sempre. Valeu!